E uma safra com uma área menor de arroz. O Rio Grande do Sul concluiu o plantio do cereal na safra 24-25 com uma área cerca de 2% menor que a semeada no ciclo anterior, segundo dados do Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA. O estado sofre com as consequências das enchentes registradas entre os meses de abril e maio de 2024. Em algumas regiões onde houve muita erosão, é necessário recuperar o solo. E para falarmos mais sobre esse assunto, eu converso então agora com o presidente da Federação das Associações dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federarroz, o Alexandre Velho. Alexandre, boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Marusa, é um prazer falar contigo e com os telespectadores do Canal Rural. O prazer é todo nosso. Primeiramente, Alexandre, vamos fazer um balanço aí. Qual que é o balanço que você faz do plantio do arroz na safra atual, aí, né, no Rio Grande do Sul, grande produtor do cereal, e como que essa redução de área deve impactar na produção? Olha, na verdade, isto é reflexo de um ano muito complicado, um ano que nós tivemos aí enchentes muito grandes aqui no Rio Grande do Sul, após 2 anos de seca. Então, a região central, que tem propriedades próximas dos rios, ela foi a mais atingida. Algumas áreas sofreram erosão, os produtores tiveram problemas aí na sua parte estrutural, tanto de armazenagem como também estruturas de irrigação e também de drenagem. E nós já vínhamos alertando o governo federal de que estes produtores, a maioria deles ainda não tinham sido aí, não tinham ganho um auxílio, digamos assim, para poder se manter na atividade. São graves problemas que estão sendo resolvidos aos poucos e é por isso que a área, ao invés de aumentar 7%, ela acabou muito parecida com a do ano passado, em função de que não deu tempo e ficamos fora do melhor período, né, de plantio, fora da janela do zoneamento climático, e é por isso que a área, ao invés de ter este aumento, ela acabou não se confirmando. Com essa queda diária, consequentemente, a gente imagina que a produção vai cair bastante também. Qual que é a expectativa de vocês? Não, na verdade houve uma manutenção da área, até em algumas regiões se plantou 2 ou 3% a mais do que a área do ano passado. A expectativa é de uma melhor produtividade este ano, porque nós devemos ter um verão com uma melhor incidência solar e as plantas do arroz, elas respondem diretamente aí à questão da luz. Então, a produtividade deve ser melhor e nós temos também um aumento de área fora do Rio Grande do Sul, então não há o mínimo problema com relação ao abastecimento para o próximo ano. Ou seja, não vai faltar arroz, né, Alexandre? Alexandre, você citou aqui, né, as enchentes dos meses de abril e maio ali que prejudicaram as lavouras, né? Quais foram os principais fatores? Somente estes ou tem alguns outros fatores que influenciaram nessa diminuição diária, né? E quais são as regiões que estão tendo mais dificuldade aí para concluir esse plantio? O arroz é plantado no Rio Grande do Sul em 6 regiões. Uma delas é a região central, que foi a mais atingida aí pela enchente, como eu coloquei. Lá não deu tempo aí de recuperar aí a questão estrutural de erosão provocada pela enchente, e é por isso que muitos produtores acabaram não conseguindo aí plantar a área que estava inicialmente projetada. Outras regiões plantaram na época certa, como a fronteira oeste, que responde por 30% da área do Rio Grande do Sul, e a Zona Sul, ela teve alguns problemas de chuva durante o plantio que atrasou um pouco o manejo aí das plantas, que é a colocação de defensivo agrícola, colocação de ureia e também de água. Então isso atrasou um pouco, mas como eu disse, vai ser uma safra boa. Não temos aí grandes problemas, principalmente pelo indicativo de um ano mais normal, digamos assim, e um verão com uma incidência solar melhor.
É bom que a gente segue otimista, né? Além do arroz, que não deve faltar muito, mas foi sim prejudicado, como você colocou aqui. Outras culturas também devem ser prejudicadas nessa safra, caso aí, no caso, o produtor que trabalha com outro cultivo, também de outra cultura, por exemplo, rotatividade e tudo mais? Sim, o arroz atualmente ele tem rotação com soja e também com a pecuária. E a soja, sim, ela pode ter um impacto, principalmente porque algumas regiões estão com indicativo de chuvas menores do que as inicialmente previstas. Então isso preocupa, porque a rotação é muito importante, inclusive é a soja, Marusa, que proporciona ao arroz no ano seguinte produtividades melhores e controle também de plantas invasoras. E a pecuária também complementa esse sistema de rotação de culturas que nós tanto falamos. Então, preocupa sim um pouco a questão da soja, porque ela é fundamental no sistema de produção. Alexandre, muito obrigada pelas informações e pela participação aqui no Planeta Campo de hoje, viu? Uma ótima tarde para você. Obrigado pelo espaço, sempre à disposição. Grande abraço. E a gente vai sempre seguir acompanhando aí a produção e agora o desenvolvimento, né, dessa safra de arroz aí no estado. Muito obrigada.